Olá, então começando aqui o nosso curso de V-Ray para SketchUp. Nesse vídeo, que vai ser um vídeo introdutório, eu quero só mostrar para vocês as barrinhas que nós temos aqui do V-Ray. Eu vou inclusive destacar ela aqui para vocês poderem ver. Eu acho que vocês já sabem, se você já mexe com o SketchUp, que as barras que nós temos aqui, todas elas, você consegue clicar nesses pontinhos que tem aqui do lado da barra. Tem uns pontinhos aqui como se fosse uma manopla do lado esquerdo da barra, que você consegue clicar, segurar e arrastar para baixo, tá? Então, essa aqui é a barra de lâmpadas do V-Ray, certo? Você tem também a barra aqui do V-Ray for SketchUp. Tem também a barra aqui de objetos do V-Ray e tem também a barra aqui de utilidades. É bem tranquilo, basta, olha só, vou colocar de novo, ó. Se ela está ali em cima, basta você clicar nos pontinhos que aparecem aqui do lado esquerdo, daí você clica e quando aparece o símbolo de mover, clica, segura e arrasta para baixo e você consegue deslocar essas barras ali de cima, tá? Para colocar de novo, é só clicar aqui na barrinha de título que aparece agora, clica, segura e joga de volta ali para cima, tá? Bom, isso aqui na verdade é algo conhecido já do SketchUp, mas eu acho interessante estar mostrando aqui para você ver também. Bom, o que é que a gente tem aqui? A gente tem basicamente as 4 barras do V-Ray e é com essas 4 barras que a gente vai estar trabalhando aqui no nosso curso. Bom, imagino que você já saiba disso, mas caso você não saiba, quando você instalar o V-Ray no seu computador, ele vai mostrar essas barrinhas aqui quando você abre o SketchUp, tá? Então elas devem aparecer aqui. Caso elas não apareçam, o que você vai fazer é vir aqui em Visualizar, Barra de Ferramentas. Vai aparecer as opções de barra de ferramentas aqui. Corre essa barra de rolagem um pouco mais para baixo e você deve ver, provavelmente vai ser as últimas barrinhas que vão estar aparecendo aqui para você marcar, tá? Que são justamente essas 4. Então, o V-Ray for SketchUp, o V-Ray Lights, o V-Ray Objects e o V-Ray Utilities, tá? Que são essas 4 aqui. Então, basta você marcar e você fechar que elas vão aparecer, tá bom? Bom, então aqui é o seguinte, eu vou apenas estar mostrando para vocês por alto que tem cada uma dessas barrinhas aqui. Eu não vou entrar em detalhes porque, obviamente, vai fazer mais sentido a gente ver os detalhes das ferramentas no decorrer do curso, enquanto a gente for usando as ferramentas, enquanto elas forem sendo necessárias, tá bom? Então a gente vai vendo isso aqui aos poucos. Então esse vídeo é só para mostrar algumas ferramentas, algumas funções soltas e para entender um pouquinho essas barrinhas, essas 4 barrinhas aqui por alto, tá bom? Bom, a gente tem aqui a barrinha de lâmpadas, a V-Ray Lights, onde você tem os elementos de iluminação. No nosso curso, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai falar sobre que a gente vai estar criando um cenário interno. E a gente vai aproveitar bastante essas opções de iluminação aqui, tá bom? Agora, obviamente, não tem nada na nossa cena para a gente poder usar, a gente não tem nenhum cenário aqui, mas no decorrer do curso, obviamente, a gente vai usar bastante essas ferramentas de iluminação. Então, por alto aqui, a gente tem uma ferramenta de iluminação que é um plano de luz, basicamente, é uma face que emite luz, tá? Que é o retângulo de luz. A gente tem também a esfera de luz, que é a mesma coisa. Todas elas emitem luz, basicamente, tá? Então, a gente pode ter a luz em um plano, que é o retângulo de luz. A gente pode ter uma esfera de luz. A gente pode ter também um spot, que é uma luz cônica que você vai definir aqui mesmo no V-Ray, os ângulos de abertura e a intensidade desse spot. Pode ser um Yes Light, que é bem parecido com o spot, só que nesse caso você vai depender de um arquivo externo para fazer ele funcionar. Tem o Omni Light, que é basicamente um ponto de luz. Você pode entender ele como uma lâmpada pequena, uma lâmpada de abajur, por exemplo. E tem o Dome Light, que também é uma ferramenta de iluminação, mas o pessoal usa bastante para projetar o horizonte, um cenário de fundo para sua cena, tá? Bom, então como eu falei, a gente vai ver isso mais para frente, não vou entrar em detalhes sobre isso aqui agora, mas basicamente essa aqui é a barrinha com as nossas ferramentas de iluminação. A gente, na verdade, vai usar bastante a parte do V-Ray Lights e a parte aqui do V-Ray for SketchUp. Essas 2 barrinhas aqui a gente vai usar bastante no nosso curso, eu vou tentar explicar o máximo possível dos recursos que nós temos aqui, tá bom? Você tem a parte do V-Ray Objects também, que basicamente são objetos que você consegue colocar na sua cena. Eles têm efeitos diferentes quando você renderiza em relação ao objeto em si no SketchUp. Então você pode ter um elemento no SketchUp aparecendo de um jeito e quando você renderiza ele aparece de um outro jeito. Ele tem várias opções aqui. Bom, você consegue ver que nessas barras tem algumas opções que estão desabilitadas aqui no momento, em quase todas elas na verdade, porque você vai depender de uma situação específica nos objetos da sua cena para que você consiga usar essas ferramentas.
ferramentas. No caso aqui do V-Ray Objects, você precisa ter um grupo ou um componente para que você consiga usar. Mas basicamente nas opções que estão aqui disponíveis, o que a gente tem? Você tem o Infinite Plane, que é um plano infinito, como o próprio nome já fala. Então, se você quer ter um plano infinito aqui na sua cena, você pode usar essa ferramenta aqui. Como que ela funciona? É bem simples, na verdade. Basta você clicar, pronto, e você vai posicionar esse seu plano infinito. Eu vou colocar mais ou menos aqui no XY, ou na verdade no verde e vermelho, e vou colocar aqui no pé do Chris, tá? Pronto, vou colocar nesse ponto aqui. Na verdade, esse não é nem o Chris, esse é o... Na verdade, esse aqui é o Mark, ele não é o Chris. Na versão 2019, a gente tem aqui o Mark. Bom, mas enfim, a gente colocou ali o nosso plano de luz e no SketchUp ele vai aparecer desse jeito aqui, apenas como um quadradinho aqui com esse formato, tá? Só que aí quando você renderiza, ele vai aparecer como um plano infinito. Para a gente poder renderizar, eu sei que eu não falei sobre isso aqui ainda, mas só para a gente poder ver essa ferramenta, esse recurso funcionando, para você poder renderizar, basta clicar nessa barra do V-Ray for SketchUp, nessa chaleirazinha que tem aqui, onde tem o nome Render, tá? Bem simples, clica nela e espera para ver o que acontece. Pronto, ele já renderizou até rápido aqui para mim. A renderização é algo que normalmente demora, mas como não tem nada aqui na minha cena, ele já renderizou até que rápido. Quando você clica lá naquela chaleira para renderizar, ele abre essa telinha aqui que é o Frame Buffer, aparece inclusive o nome aqui. É no Frame Buffer que você consegue ver as suas renderizações. E eu já consigo ver esse plano branco aqui, que é o meu plano infinito, tá? Que é, na verdade, esse quadradinho que tem aqui no pé do Mark. Inclusive, eu posso fazer o seguinte, eu vou fechar aqui o Frame Buffer, eu vou aqui na aba de materiais do SketchUp, eu vou pegar uma textura qualquer, sei lá, essa textura de piso aqui, por exemplo, e vou clicar no plano infinito, vou clicar em qualquer linha dele aqui, por exemplo, pronto, já coloquei, tá? E agora que eu coloquei uma textura, quando eu renderizar de novo, olha o que vai acontecer. Pronto, aquela textura foi parar no meu plano infinito, tá vendo? Então é isso, se você precisar, por exemplo, de uma textura de piso de cascalho, de piso, enfim, de pedras, ou azulejo, ou grama, por exemplo, que eu acho que talvez seja mais comum, você pode usar um plano infinito e colocar uma textura nele, que esse plano vai aparecer por toda a área ali disponível, né? Toda a área infinita da sua cena no SketchUp, ou na verdade ela vai aparecer no V-Ray com a textura. Bom, vou fechar isso aqui. Vou dar um espaço, né? Espaço, lembrando do SketchUp, espaço é para você sair da ferramenta. Isso é a mesma coisa aqui no V-Ray também. Aí eu vou selecionar esse plano e vou deletar ele. Bom, outra coisa que você tem aqui é a opção de importar proxy. Proxy, na verdade, é um recurso que você tem aqui para diminuir o peso gráfico dos arquivos enquanto você estiver trabalhando com ele no SketchUp. Quer dizer que você pode ter um elemento aparecendo aqui com geometria bem simplificada, com um formato bem simplificado, mas aí quando você renderiza ele tem um formato mais complexo. É muito usado para colocar árvores, por exemplo. Porque as árvores geralmente são elementos complexos, tem galhos, folhas, arbustos, então são elementos muito complexos. Então, se você coloca na sua cena um objeto, um componente de vegetação em proxy, você vai ter o formato padrão, o formato simplificado dele aqui no SketchUp para você poder visualizar, mas você vai ter o formato real, a aparência real dele, daquele arbusto, daquela vegetação, quando você renderiza no V-Ray, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente no curso, tá bom? Bom, aqui tem algumas opções que estão desabilitadas, mas esse fur aqui, ele vai ser bem interessante, eu vou mostrar mais para frente para a gente criar grama. Então, se você precisar criar grama, é essa ferramenta que você vai usar, o fur, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Que mais tem aqui? Bom, essa parte aqui, essa barrinha de V-Ray Utilities, são mais opções de visualização. São recursos que não interferem realmente na sua cena e você pode inclusive fazer um projeto inteiro sem precisar usar essas ferramentas aqui. Mas em algumas situações eu acho que elas podem ser bem úteis. Bom, essas primeiras duas aqui são realmente apenas para visualização, esse Enable Solid Widget e esse também, esse Hide V-Ray Widget. Isso aqui é simplesmente para você, por exemplo, visualizar as faces nos widgets ou nos objetos que você traz aqui do V-Ray. Objetos, por exemplo, como o plano infinito ou como as iluminações, tá? Então você consegue ver ou não as faces desses objetos. Deixa eu colocar isso mais claro aqui para vocês. Por exemplo, eu posso pegar aqui essa ferramenta de iluminação, que é um retângulo de luz. Para você poder usar o retângulo de luz, imagine que você vai estar usando essa ferramenta aqui de retângulo padrão do SketchUp. Basta você clicar
Vou colocar no ponto um pouco mais alto assim, e aí você vai desenhar o seu retângulo, por exemplo, daqui até aqui. Pronto, ó. Simplesmente eu criei um retângulo como se eu estivesse usando essa ferramenta de retângulo aqui do SketchUp. E aí, com o retângulo de luz aqui, que basicamente é um elemento do V-Ray, eu posso usar essa opção de Enable Solid Widget, né, onde eu consigo ver a face dele ou não, tá bom? E eu também tenho essa opção de Hide V-Ray Widgets, onde eu posso não visualizar esse elemento, esse retângulo de luz. Então, basicamente, é isso que você vai conseguir com essas duas opções. É apenas a questão de visualização dos elementos aqui do V-Ray que você está usando na sua cena. Você pode estar visualizando esses elementos ou não, tá bom? Bom, aqui você tem essas opçõezinhas aqui de textura. Deixa eu deletar, inclusive, esse retângulo de luz. Bom, então aqui você tem essas opçõezinhas de texturas que elas não estão disponíveis aqui no momento, mas essas aqui eu faço questão de mostrar para vocês desde agora, porque eu acho que elas nem têm tanto a ver com a renderização ou V-Ray em si. Você pode usar elas enquanto você estiver modelando, criando no próprio SketchUp, enquanto você estiver colocando texturas nos seus objetos no SketchUp. Acontece bastante quando você está criando uma textura e aplicando no objeto com a superfície irregular, dessa textura não se acomodar muito bem, digamos assim, nessa superfície irregular. Pode ser, por exemplo, uma face esférica, uma face cilíndrica, enfim. Pode ser que a textura não se acomode muito bem. E você pode usar esses recursos aqui para tentar resolver esse problema. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para você, mas a gente vai ter que criar alguns elementos agora, tá bom? São elementos bem simples, na verdade. Eu vou pegar primeiro aqui um retângulo. Vou fazer um retângulo simples. Imagino que vocês já saibam como fazer isso, né? Então, vou fazer um retângulo simples. Vou pegar a letra P, que é o atalho para empurrar, puxar, e vou dar um volume aqui para esse elemento para ele virar uma caixa. Agora eu vou pegar a ferramenta de círculo aqui do lado e vou criar um círculo, tá? De qualquer tamanho. Vou pegar novamente a letra P e vou puxar aqui para cima para criar um cilindro. E agora eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, que eu acho que muita gente sabe fazer, mas algumas pessoas não sabem e ficam um pouco em dúvida. Como é que você cria uma esfera no SketchUp? Como é que você faz isso? Vou estar mostrando aqui de uma maneira bem simples para você. Tem várias maneiras de fazer, tá? Mas eu vou estar mostrando de uma maneira que eu acho que é bem simples. Que é o seguinte, você vai pegar um círculo, eu vou desenhar aqui um círculo em qualquer lugar, tá bom? Daí agora, eu vou precisar saber onde é que é o centro desse círculo. Eu sei que tem aqui um snap de centro, inclusive se eu pegar uma ferramenta de linha, eu consigo achar aqui o snap de centro, mas eu acho ele um pouco chatinho, porque às vezes ele aparece, como está aparecendo aqui, às vezes ele não aparece. Então, para garantir que ele vai aparecer quando eu vou precisar, então eu vou clicar nesse contorno do círculo azul aqui com o botão direito, e vou aqui em localizar centro, porque ele vai deixar um ponto de referência aqui, e isso vai me permitir usar esse ponto de referência como snap, eu não vou ficar dependendo do snap de centro aparecer quando eu precisar dele, tá bom? Isso aqui você pode fazer ou não. Eu acho que é sempre útil, eu particularmente acho bem útil, porque eu não tenho que ficar procurando o snap de centro toda vez, tá? Beleza, o que é que eu faço então? Eu vou selecionar isso aqui agora, esse círculo que eu fiz, vou pegar a ferramenta de rotacionar, eu vou passar o cursor do mouse até aparecer esse transferidor e ele identificar ali o snap de centro através daquele ponto de referência que eu coloquei, só que eu não vou clicar. Importante, eu não cliquei, tá? Eu primeiro selecionei esse círculo, peguei a ferramenta de rotacionar e trouxe o mouse aqui para esse snap de centro, mas não cliquei. O que eu faço agora? Antes de clicar, eu vou apertar a seta para a direita ou para a esquerda. A seta para a esquerda vai travar esse movimento de rotação no eixo verde e a seta para a direita vai travar esse movimento de rotação no eixo vermelho. Posso usar qualquer um deles, eu vou usar o eixo vermelho mesmo, tá bom? Então agora sim eu vou clicar no centro, certo? Eu vou clicar agora, dar um segundo clique no ponto mais afastado, que pode ser um ponto qualquer. Por exemplo, aqui, tá vendo? Eu estou clicando no ponto mais afastado aqui agora. Beleza. E eu estou rotacionando esse círculo pelo centro. Agora eu vou apertar o Ctrl só uma vez, porque quando a gente aperta o Ctrl, ele cria uma cópia. Tá? E aí eu vou digitar 90 Enter para fazer uma cópia rotacionando esse círculo no próprio eixo, né? Só que com 90 graus, e eu tenho isso aqui agora. Como eu falei, tem algumas opções de fazer esferas, tá? Essa aqui é a maneira que eu particularmente acho bem simples.
Então, uma vez que você já fez isso aqui, eu vou dar um espaço para sair da ferramenta. Eu vou clicar, a gente vai usar a ferramenta do Siga-me, né, para fazer a nossa esfera. Então, primeiro eu vou clicar no caminho, eu vou clicar nesse círculo aqui, na horizontal, tá? Então, eu vou clicar nele. Esse aqui é o meu caminho. Depois, eu vou clicar na ferramenta Siga-me. E aí, eu vou clicar nesse outro círculo aqui, que vai ser o meu perfil. E pronto, criei aqui a minha esfera, tá vendo? Eu posso tirar alguns elementos, às vezes em algumas situações aparecem essas linhas aqui a mais, tá vendo? Eu posso ir tirando elas. Por exemplo, eu vou dar um espaço, eu vou selecionar essa linha aqui, eu posso deletar. Posso pegar a letra E, que vai chamar a ferramenta do borracha, posso deletar isso aqui também, tá? Enfim, e é mais para fazer um acabamentozinho para deixar ela mais limpinha. Ok. Beleza, então tenho aqui agora uma caixa, a gente tem aqui um cilindro e temos uma esfera também. Vou clicar 2 vezes e vou criar 3 vezes, desculpa, tá? Vou clicar 3 vezes para selecionar tudo e vou criar grupo com isso aqui. A mesma coisa, vou clicar 3 vezes e vou criar grupo com isso aqui. E essa caixa também vou criar um grupo com ela, tá? Para que eu fiz isso tudo aqui? Foi justamente para mostrar essas opções aqui de mapeamento ou de colocação de textura que você tem nessa barrinha de utilidades do V-Ray. Como eu falei, isso aqui é um recurso que pode ser que você não use em nenhum momento no seu projeto. Você comece e termine o projeto sem precisar usar. Mas quando você precisar usar isso aqui, eu tenho certeza que vai ser bem útil. Olha só, eu vou pegar uma textura qualquer aqui, sei lá, vou pegar essa primeira textura aqui de bloco de cimento, eu vou aplicar nessa esfera, vou aplicar aqui nesse cilindro e vou aplicar nessa caixa aqui também, tá? Primeiro de tudo, quando eu clico nesse elemento que agora é um grupo, importante, essas ferramentas só vão funcionar se você estiver trabalhando com grupo, tá? Então, quando eu clico nesse elemento que é um grupo, eu tenho essa primeira opção aqui de remover o material. Então, basta clicar em remover o material, pronto, já tirei o material, tá vendo? Eu vou colocar novamente aqui. E você tem essas 4 outras opções aqui, que é justamente para você acomodar a textura de acordo com a superfície do objeto. Nessa caixa que você tem aqui, não precisa fazer muita coisa, porque você tem aqui faces planas, e quando você trabalha com a textura em faces planas, ela já fica ali acomodada do jeito certinho, tá? Então não tem muito o que fazer. Você pode usar uma dessas opções aqui para você ver as modificações que ele vai criar, como ele vai reorganizar a textura na superfície, tá vendo? Mas, de qualquer forma, numa superfície plana aqui, numa caixa, não tem muito o que fazer. Quando você vem para um cilindro, perceba que aqui já não está mais tão legal. Tá vendo aqui as pedras aqui, digamos assim, as pedras dessa parede, não é, cilíndrica, elas já não estão mais organizadas de uma maneira tão interessante, tá? De uma maneira tão natural. Então, o que você pode fazer? Você pode usar uma dessas opções aqui de triplanar. Você tem essa textura triplanar Word e você tem a textura triplanar Fit. Você vai usar a que você achar que fica mais interessante aí, no caso, para a sua cena. Então, eu posso clicar nesse elemento, posso clicar nessa triplanar Word aqui, e ele vai reorganizar a textura aqui de um jeito, tá vendo? Ele vai acomodar a textura de uma maneira nessa minha face cilíndrica. Eu posso usar essa fit aqui também, que ele vai organizar de outro jeito, tá? No caso, essa fit, especificamente para isso aqui, não funcionou muito bem, eu não achei muito boa. Eu vou usar essa Word aqui mesmo, que eu acho que ficou melhor. Mas pode ter situações em que você use a fit, esse triplanar fit, e ela acabe acomodando a textura melhor do que a opção do triplanar Word, tá bom? Já para a esfera aqui, eu vou clicar. Se eu usar a opção do triplanar, né? Ele vai até tentar organizar aqui minha textura, mas não vai ficar muito legal. Então, o que eu faço? Eu vou usar as opções de esféricas aqui, que eu tenho também a esférica Word e a esférica Fit. Se eu pegar aqui a esférica Word, ele vai organizar de um jeito, tá vendo? Ele vai acomodar a textura nessa minha face esférica de uma maneira. E eu tenho também a esférica Fit, que ele vai acomodar de uma outra maneira, tá bom? Então, nesse caso, eu vou deixar essa Word mesmo, que eu acho que ficou melhor.
Então, isso aqui é um recurso muito interessante mesmo. Muita gente tem esse problema quando trabalha com superfícies irregulares de colocar a textura nessa superfície. Ela não fica muito legal, ela fica quebrada ao longo da superfície. Então, você consegue resolver isso. Claro que tem outras ferramentas no próprio SketchUp que vão te ajudar a resolver, mas enfim, você também consegue resolver isso de uma maneira até bem prática com essas opções aqui do painelzinho de utilidades do V-Ray. Bom, então aqui a gente tem agora essa barrinha do V-Ray for SketchUp. Você tem aqui o Asset Editor, que eu não vou falar sobre ele nesse vídeo aqui, tá? Porque ele tem bastante coisa aqui dentro. Basicamente, o Asset Editor, quando você clica nele, ele vai abrir o painel aqui do V-Ray. Quase tudo, a maioria das configurações que você faz em relação ao ajuste de cena, em relação à sua renderização no V-Ray, você vai fazer dentro aqui do Asset Editor, tá? Então, ele é um painel bem completo, tem bastante coisa aqui, então não vou falar sobre ele nesse momento, tá bom? Tem também as opções de renderização, que tem a ver com a Asset Editor, que a gente consegue configurar lá também, então também não vou falar sobre isso. E também não vou falar agora sobre essa renderização interativa, tá? Bom, eu vou pular essas três opções agora e quero mostrar para vocês esses recursos que tem aqui, que eu considero que são recursos soltos, que são recursos que você não vai usar com frequência, mas enfim, eles estão aqui. E o que eles fazem? Esse Viewport Render, quando você clica aqui, eu vou fechar a caixinha de renderização, o Frame Buffer, tá? Quando você clica nesse Viewport Render, basicamente toda a sua tela do SketchUp vai começar a renderizar. Então ele não cria mais aquela caixinha do Frame Buffer que a gente tinha visto antes. Toda a sua tela do SketchUp está renderizando e você está vendo essa renderização em tempo real. Você pode inclusive trabalhar desse jeito aqui. Eu posso pegar um retângulo, por exemplo, posso criar um retângulo aqui. Tá? E pronto, eu desenho um retângulo aqui. Então você pode trabalhar no SketchUp, construir a sua cena dessa forma, só que é uma maneira muito pesada de você trabalhar, porque vai exigir bastante do seu computador. Porque você está trabalhando, está criando enquanto ele está renderizando em tempo real, tá? Então, a não ser que você tenha realmente uma máquina muito boa, um processador muito bom, eu aconselho que você não use esse modo. Na verdade, aqui é só para mostrar que essas opções existem, tá? Além dessa opção do Viewport Render, você também tem essa opção do Viewport Render Region, ou região de renderização, como você preferir chamar. Quando você clica aqui, você pode clicar nessa opção e criar um retângulo aqui que vai ser o espaço que ele vai renderizar aqui dentro. Então, ao invés de renderizar em toda a região, ele vai renderizar só dentro desse retângulo, tá vendo? Se você quiser desligar, é só clicar nele novamente, ele volta a renderizar em tudo. E para você desligar o próprio Viewport Render, é só você clicar nele, ele está azulzinho, está ligado. Quando você clica, ele desabilita e volta ao normal, ele volta a não renderizar mais, tá vendo? Além disso, você tem a opção aqui do Frame Buffer. Quando você clica nele, ele vai exibir aquela tela do Frame Buffer que eu tinha mostrado para você antes. Então, para você simplesmente visualizar o seu Frame Buffer, é só você clicar naquele botãozinho ali, tá? Que ele vai estar mostrando. Aqui nesse Frame Buffer, aliás, tem bastante coisa que a gente tem para configurar, que a gente tem para ver. Então, eu quero detalhar um pouco mais essa caixinha aqui da renderização para vocês, tá? Por enquanto, eu estou realmente só mostrando ela para vocês. Então, vou fechar aqui. E basicamente é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, tá? Tem alguns outros recursos aqui que eu acho que não cabe falar agora, mas é isso que eu queria estar mostrando para vocês nesse primeiro vídeo. A gente nesse curso vai começar trabalhando com a cena externa, então a gente vai pegar um projeto parcialmente pronto, a gente vai começar a detalhar ele um pouco mais e então a gente vai começar a ver as ferramentas do V-Ray para uma renderização externa e no segundo momento a gente vai fazer uma renderização interna, que vai ser também um projeto parcialmente pronto, que a gente vai estar colocando então as texturas, os materiais, as iluminações, e a gente vai estar então elaborando essa cena interna no segundo momento, tá bom? Mas por agora eu queria realmente estar mostrando para vocês essas 4 barrinhas aqui do SketchUp e esses recursos soltos que você tem nessas ferramentas, tá? Então, até o próximo vídeo, que a gente vai estar começando a falar realmente, de fato, sobre o V-Ray, que eu vou estar mostrando para você aqui o Asset Editor, que é o painel de configurações gerais do V-Ray, tá? Então, até lá!